Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos dar mais uma sequência dos nossos vídeos aí. Seguinte, hoje a gente vai falar aqui, na verdade a gente vai começar a executar um serviço nessa tracker. Beleza? O que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês aqui um dos barulhos que ela está dando. Dentre esse serviço que a gente vai fazer para eliminar barulho, a gente vai fazer uma troca de embreagem também, correto? Seguinte, esse carro aqui já há um tempo o cliente reclama de dois barulhos. Um é de tucho batendo e o outro é da corrente folgada, tá? O carro dá muito barulho de corrente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, tá? Se vai conseguir captar certinho o áudio. Ele vai ter dois barulhos. Então a gente não vai mexer nele, que é a parte dos tuchos, mas o da corrente a gente vai mexer. Tem horas que bate muita corrente. Se o carro estiver inclinado, ela raspa demais, tá muito bamba. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês, beleza? Vou tentar mostrar para vocês, eu espero que dê para vocês captarem aí o barulho. Essa é a primeira funcionada do dia, tá? Primeira funcionada do dia. Espero que dê para vocês escutarem o barulho. Começando. Desligar ela aqui, galera. Tá com a luzinha de direção acesa, mas isso aí o cliente já comprou sim. E tem os motivos dele que ele falou que não quer que olha. Bom, seguinte pessoal, não sei se deu pra vocês captar certinho o som aí. Quando a gente deixa ela funcionando muito tempo, você consegue, porque aqui agora o carro tá frio, então a aceleração tá um pouco alta. Quando você deixa o carro funcionando um pouco de tempo, você consegue perceber nítido a corrente, aqui deu para perceber, a corrente e o barulho dos tuchos, beleza? E quando ele para em morro, em descida, a corrente raspa mais ainda, dá mais barulho ainda, beleza? Então a gente vai começar a trabalhar no serviço da corrente e depois a gente vai fazer uma troca de embreagem e vocês vão acompanhando aí. Bom, tampa de válvulas tirada, galera. E eu achei que eu ia encontrar essa corrente aqui, ó. Ela tem duas. Bamba, não tá parecendo ser ela não, tá? Tá parecendo ser a de baixo. A gente pega na outra corrente. Vai aqui, ó. Olha aí, quer ver? Não sei se vocês conseguem ouvir, ó, o barulhinho. Tá bambinha, a gente mexe ela com o dedo. Mas é claro, isso pode ser a posição que o motor parou também. Mas de toda forma, a gente já começou a desmontagem para poder fazer a verificação aí de tudo e ver, na verdade, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui, galera, é porque esse carro aqui, ó, essas peças, o kit paralelo não funciona nesse carro. A corrente se troca quando o motor dá pau, não tem um modo preventivo no manual, não te dá um KM para você poder trocar. Então o que a gente vai fazer aqui? Um kit desse é R$4.000 original. A gente vai ver qual é o problema, tá?
de onde vem o problema e trocar apenas o que está com defeito. Tranquilo? Seguinte, a gente já deu uma limpeza aqui agora, galera. Sem o radiador, sem a hélice, tá? Tá aí, sem o radiador, sem a hélice, tirou aquelas proteções aqui, aí já deu uma clareza aqui para poder trabalhar. Agora nós vamos tirar aqui a parte de correia de acessórios e a tampa já fica mais visível para o trabalho, beleza? Agora tá quase no jeito, polia fora, todos os parafusos fora, mas ali ó, a gente teve que tirar ali abaixo da bomba d'água olha lá, o compressor, o suporte do compressor, porque tinha um parafusinho da tampa que vai aqui atrás, ó. Então não dá. Então tirou tudo aí e agora a gente já vai remover a tampa. A gente já olha aqui, vê o diagnóstico e já mostra para vocês. Aqui na tracker já tá com a parte da corrente toda fora, mas é o seguinte, a gente vai arriscar fazer outra coisa aqui. Bom, o ideal aqui seria colocar o kit todo original, tá? Mas é um kit bem caro e quando a gente liga na autorizada, eles vendem separado e geralmente, pelo que a gente entendeu, eles tendem a vender mais aquilo que está necessitando, o que está com defeito. Então vamos lá. A gente ouviu o barulho aqui, é o barulho típico de corrente. Então a gente falou, vamos desmontar, ao invés de comprar o kit todo, vamos ver o defeito e a gente troca o que for relativo a isso aí. Só que a gente desmontou aqui e eu não consegui ver o defeito do carro, tá? Ó, a corrente está tensionada. Aquela hora que eu mostrei é porque ela estava em outra posição, então dependendo da situação ela vai ficar bamba aqui mesmo, se você forçar ela com a vela. Então a gente tirou a vela, tudo normal. Então aqui ó, tá firme, ó, tensionada, tá? A correia ali de baixo, a polia lá de baixo, a engrenagem corrente de baixo tá bem funcionando do mesmo jeito. A gente gira o motor, os tensionadores trabalham certinho. Só que a gente viu que o motor ele tá com muita sujeira. Então o que a gente vai arriscar fazer aí? Ao invés de colocar um kit paralelo ou trocar um tensionador ou uma corrente por achar que é a corrente, como eu não vi o defeito, não vi mesmo o defeito aqui, tudo que está acontecendo aqui de desgaste está normal, né? Algumas coisas que a gente vê aqui está normal, mas o funcionamento em si está perfeito. Ela está tensionando certinha, tá tudo bacana, tá tudo trabalhando perfeito. Então eu vou arriscar fazer uma coisa nesse carro, por mais que seja trabalhoso, mas não adianta a gente trocar por achar que é aquilo enquanto não vê o defeito. Pelo menos eu não gosto de fazer assim. Então eu vou arriscar aqui, remontar isso aqui e fazer uma limpeza nesse motor com flush, medir a pressão de óleo, ver se está tudo normal, mas também o carro não acende luz de óleo. Mas a gente vai fazer uma mudança, fazer uma limpeza e talvez mudar até a viscosidade do óleo para ver se não está acontecendo uma perda de pressão de óleo aí, certo? E eu falo para vocês, se diante dessa situação o barulho persistir, aí sim, infelizmente a gente troca o kit, mas como é um kit caro e eu não tô vendo o defeito, que geralmente a gente vê, por exemplo, o tensionador aqui, ele chega no curso final e a corrente tá bamba, deixa eu focar aí. Se o tensionador aqui chegar no curso final e a corrente estiver bamba, mas aqui ele tá ainda, falta ainda chegar no curso final, tem um pouquinho ainda para chegar, e a corrente está tensionada perfeita. Então assim, não consegui ver o defeito aí visivelmente. Então a gente pode trabalhar nessa parte de lubrificação também, que pode ser o defeito. E se não tiver chegando uma lubrificação perfeita aqui no tensionador e o tensionador não tiver com a pressão ideal, pode estar acontecendo isso e a gente trocar os valores, trocar as bolas aí e achar que o problema está aqui, mas na verdade não está tendo pressão de óleo ali por sujeira ou por questão da bomba mesmo. Então a gente vai remontar, tá? E fazer isso. Poderia ter feito antes? Poderia, mas na maioria dos casos o defeito está aqui. Então a gente desmontou, tá? E não achou o defeito, vamos remontar e vai que resolve o problema. A gente poupa aí uma troca de kit ou talvez, né, uma troca desnecessária aí, beleza? Vamos lá, turma. Seguinte, a gente já fez a limpeza aí, ó, tá? De tudo, tá? Foi feita a limpezinha.
sei se está dando para vocês ver legal por causa do reflexo aí. Olha aí. Então a gente vai começar a montagem aí, tá? O fechamento. Tudo funcionando. Vamos trabalhar na limpeza do motor, certo? Vamos trabalhar na limpeza, colocar um óleo novo, tirar o óleo que tá. O óleo tá faltando ali uns 300 ml, mas eu creio que isso não seja o suficiente para poder fazer o motor dar barulho. Mas vamos fazer a limpeza e eu falo com vocês. Senão a gente trabalha tirando tudo isso aí, beleza? E quem sabe aquele tec que dá no motor também não para, que ele tem dois barulhos. Um dos tuchos batendo e o da corrente, que é o barulho mais agressivo que ele está querendo resolver. O do tucho já é acostumado há muito tempo com aquele barulho e eu falo para vocês. Tranquilo? Então aguardem. Aqui a gente já acabou de fechar, colocar a tampa. Tá, na verdade já tem mais de umas 2 horas que a gente já colocou e já está secando aí pra gente funcionar o carro ainda hoje. Finalzinho da tarde. Tá colocando as polias. No mais vai ser isso. Coloca as polias, radiador, a hélice. E vamos colocar o flush e eu vou falar para vocês aí se vai resolver ou não. Essa é uma tentativa que a gente está fazendo, porque como eu falei, não encontrei problema na corrente. Então eu vou trabalhar nessa parte daquela sujeira interna no motor. Turma, seguinte, eu dei um vacilo aqui. Olha aí, ó, fazer um merchandise para couve aí, ó. Seguinte, logo tem produto da REN aí, tá? A gente vai ter o da Kobe e o da REN. Seguinte, galera, eu dei o vacilo e o carro já tá funcionando. Fiz a gravação, a gente colocou no vídeo aqui. Quando eu fui ver aqui, não tava gravando. Dei um fora. Mas resumindo, a gente colocou o Kobe preventivo aí, tá? Aí. E o que aconteceu? Olha aí como é que o carro tá, ó. Na marcha lenta, ó, nem o tucho bate. Se eu não me engano, no vídeo eu mostrava pra vocês, o tucho batia no começo. Olha o carro como é que tá silencioso. E olha aí, ó, posso ficar aqui, ó. O carro não bate, mas vamos lá. Resolveu, Cleiton? Vamos lá, vamos acelerar pra ver. Ia dar uma mancadinha, vai ter uma bobina dessa meio ruim, né? Quer ver? Ó, pessoal, quer ver? Tem horas. Nem tá dando, ó. Viu? Lá no fundinho, você escuta um griladinho. Só que, na verdade, ele voltou a ser o que era antes. Você já é cliente da gente há um bom tempo, então a gente já conhecia o carro. Ele trouxe agora porque o barulho aumentou uma proporção muito grande. Não era o que a gente já conhecia, que já tinha nesse carro. Ele tinha um barulhinho pequenininho, que tem muitas tracks, vai ter esse barulhinho, não é normal? É não, mas quem tem vai começar a ouvir esse barulhinho. Então agora ficou melhor até do que já estava antes. Por que eu tô falando? Entre colocar um kit paralelo aqui, eu prefiro trabalhar em cima do original, não colocar o paralelo. E aqui, ó, vocês viram que eu acelerei, ó, vou acelerar. Ó, quase que, isso eu acho que vocês devem estar percebendo aí, um greladinho lá no final. O que eu vou passar pro cliente? Eu vou explicar pra ele, eu assumi por conta própria. Se ele falar assim, ô Cleiton, eu quero que troca, coloca o original. A gente desmontar, que na verdade desde o começo a intenção era colocar o original. Só que ele falou assim, se você vê algo visível, troca só aquilo, que está visível o problema. Mas a gente não achou nada visivelmente grave e aonde a gente conseguiria falar com certeza, aqui é o problema. Eu não vi. Então, por isso que eu levei a responsabilidade de montar, fazendo a limpeza. E se caso ele falasse, vou desmonta então e coloca tudo novo, eu não cobraria duas mãos de obra, que eu assumi por minha conta aí a mão de obra, beleza? A primeira, para não cobrar duas. E acabou que eu gostei do resultado que deu. Ela tá melhor do que quando ele vinha aqui na preventiva para trocar óleo, fazer as outras coisas. Ela batia tucho. Olha aí, não bate tucho. Se você deixasse ela parada, ela ficava um tec, batendo tucho. Então eu acho que o resultado aqui foi satisfatório, tá? Foi satisfatório. Vou passar para ele. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar a embreagem dela e vou trocar uma ideia com ele. Vou trocar uma ideia com ele, porque ele mesmo falou que eu não estava
querendo fazer uma manutenção gigantesca nesse carro agora, porque ela já tem a embreagem para trocar. Ela tá com um probleminha no diferencial ali, que tá com um vazamento grande e a transmissão tá saindo para fora, o diferencial dianteiro, então tá vazando muito óleo. Então eu queria dar prioridade nisso aí, o que desse para segurar a onda um pouco, desse para segurar a onda, fazer isso aí, beleza? Mas é isso aí, vou explicar para ele, mas aí deu uma diferença boa, olha aí, funcionamento do bichinho. Show de bola. Vocês viram no começo do vídeo, na marcha lenta ela ficava batendo. Então é isso aí, beleza? Fala, turma, continuando aí o vídeo da Tracker, olha o que tem pra ela aí, ó. Embreagem Elper, na verdade essa aqui é a mesma Valeo, né? Beleza? E o rolamento original, beleza? Pessoal, referente ao barulho, hoje de manhã, tá? A gente tá gravando o vídeo na sexta-feira. Hoje de manhã, sexta-feira, dia 17. Hoje é 17? É 17. E o que que aconteceu? Tá melhor ainda, quase que imperceptível. Na verdade, assim, 99,9, né, Asa? Tem ali, tá... Zerou praticamente. Zerou. Hoje ficou até melhor. E o que que a gente colocou aqui? Eu falo porque não sei se no vídeo vocês conseguiram ter uma noção do que tava, que o barulho tava estridente. E o tucho parou de bater também, né? Zerou. Então vamos lá. Aqui eu tive que dar a saída para buscar as peças, mas aí ó, já tá com o cardan aqui solto, tá? Aqui, na verdade que é dali é o da tração. Olha aqui, solto, tá sem o diferencial, o cardan aqui. Aqui em cima a gente já soltou a alavanca de marcha, ó. Olha lá. Soltamos a alavanca de marcha. Beleza? E tem um outro problema que tem que resolver aqui, ó. Que é esse aqui, ó, galera. Não sei se vai dar pra vocês verem. Faça ela pra trás um tiro, só pra eu mostrar aqui, ó. Aí o cardan, eu vou. Assim me abre aí. Olha aí, pessoal. Ele tá andando, ela tá soltando e tá descendo o óleo diferencial. Beleza? Isso aí pra ser resolvido também. Então é isso aí. Aqui vai ser um vídeo mais curto da parte da embreagem, mas vou mostrando para vocês aí pelo menos quando descer ela aí para matar a curiosidade. Ali, ó, o que a gente fez? Só escorou a caixa aqui, ó. Olha aí. Escorou a caixa, não desceu ela. Olha lá, ó. O volante do motor já está no jeito, lixadinho. Vamos ver as peças aqui. Seguinte, nova, né? Olha aqui, disco novo. Vocês conseguem perceber aqui, ó, pessoal. Olha a fundura do rebite. Olha isso daqui, como é que já tava chegando no rebite, ó. Tem lugares que o rebite já tá até raspando. Seguinte, rolamento. Roda aí, ó. Já zoando. Esse aqui nem consegue rodar, ó. O novo, é claro. Perfeitinho. Beleza? Então a gente vai colocar lá. Já tá lixada. E a embreagem vai virar uma manteiguinha. Turma, seguinte, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. A Tracker ficou show de bola, show de bola. O que a gente fez nela? Levantou, retirou aquele semi-eixo do diferencial dianteiro que estava soltando e estava desencaixando, e quando andava escorria o óleo diferencial. E estava sem trava, na verdade aquela travinha ela costuma perder e moer ali no diferencial, ou às vezes se alguém desmontar e não colocar, ela vai ficar saindo para fora e vazando o óleo. A gente arrumou uma travinha, não era muita original não, mas deu certo lá. Andou, até achei que não ia dar. Andei, fiz curva forçando com ela e funcionou show de bola, mas show de bola mesmo, beleza? A gente tá gravando esse vídeo aqui no sábado. Hoje é tão de portão fechado ali, ó. Ver se a claridade vai dar pra vocês verem. Deu ali, ó. A gente tá gravando esse vídeo no sabadaço, que eu vim aqui hoje encerrar, terminar de mexer no Azira, que a gente tava fazendo o vídeo dele da troca do filtro, que vai logo depois desse vídeo, filtro de combustível.
Tava encerrando aqui o Chrysler Neon, você já deve ter visto ele em outros vídeos. Chrysler Neon, dando um suporte, mostrando para falar para você. Tava esperando encomendar. Primeiro serviço foi junta de carta, essas coisas. Depois ele entregou o carro, começou a aquecer. E por fim, a gente estava aguardando chegar a válvula termostática, certo? E o radiador tava entupidaço. A gente mandou varetar ele, varetou todinho. Por que eu tô falando com vocês? Ele armava ventoinha, principalmente quando você ligava o ar-condicionado dele. O que a gente notava? Um lado do ventilador, ou até mesmo em funcionamento normal, um lado do radiador, a água estava soprando fria e do outro lado soprando quente. Quando a gente tirou a válvula, ela estava travadaça e só a crosta de ferrugem. Então eu tirei o radiador tudo entupido. Aí a gente estava finalizando ele aqui hoje, ficou show de bola. A tracker ficou show de bola, a gente fez com o flush preventivo da Kolbe, funcionou perfeito. E logo também a gente vai ter o flush da REM em grande quantidade aí, que a gente vai ter os dois, o preventivo, e eu vou optar por usar o corretivo lá na parte da REM, tá? Mas ainda tem aí do corretivo da Kolbe também, a gente vai fazendo uso aí em certas situações de cada um, beleza? Então isso aí, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e galera, tá inscrito aí no canal, segue a gente lá no Instagram, porque tem muitas dicas que eu coloco no Instagram e vou fazendo pequenos vídeos no Instagram de coisas que não vai pro canal, então tem sempre uma diquinha de filtro de ar-condicionado, referente a tracker, foi vídeos dela, o Azira, a gente sempre vai colocando, acho que o Azira foi, beleza? Então na descrição do vídeo tem o Instagram da oficina, entra lá e segue a gente, beleza? Sempre postando uma novidade aí no dia. Valeu, fica com Deus e até a próxima.